Olá para você que me acompanha aqui no canal. Gente, que final de semana foi esse, hein? De uma corrida aberta, sem grandes favoritos, a gente passou a ter um filme que representa o que provavelmente vai acontecer na próxima cerimônia do Oscar, e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, e vai ser muito bacana se você puder, tiver a condição de se tornar um membro desse canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, combinado, gente? Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo como um balanço sobre o que foi o Critics' Choice, mas com comentários também sobre o que foi o prêmio do Sindicato dos Diretores e dos Produtores. Por quê? Porque a partir de agora a gente tem sim um favorito ao Oscar de melhor filme, que é algo que a gente não tinha, estava muito incerto no início da temporada. Vamos começar com o Critics' Choice Awards, que a gente fez a cobertura aqui ao vivo, teve live, inclusive eu agradeço aí a audiência de vocês ao longo da transmissão. A festa começou muito dividida, né? E na verdade terminou com várias surpresas muito interessantes. Lembrando que eu sempre faço a cobertura aqui do cinema, né? Os prêmios de televisão eu não entro no mérito porque não é o meu escopo aqui no canal. No caso da TV, o Shogun, né? A gloriosa saga do Japão, foi quem mais se destacou. Mas no caso do cinema, a gente teve uma divisão muito grande ao longo da cerimônia. Então, para vocês terem uma ideia, né, dos principais filmes do ano, Conclave acabou ficando com 2 prêmios. Emília Pérez com 3 prêmios. A Verdadeira Dor, 2 prêmios. A Substância, 3 prêmios. E o Wicked, 3 prêmios, inclusive o surpreendente prêmio de melhor direção, que é um que ele não tem como ganhar o Oscar porque o John M. Chu não está sequer indicado pela academia, né? Além disso, Duna Parte 1 ganhou 1 prêmio, o Brutalista ganhou 1 prêmio e até filmes aí que não estão concorrendo a nada no Oscar, como Rivais, saíram com prêmios, né? Então Rivais ganhou 2 prêmios e não está sequer indicado a nada no caso do Oscar. E tudo então estava se encaminhando para, bom, vamos ver então quem que vai se consolidar como o grande favorito ao Oscar, já que a gente está com a disputa super empatada. E acabou que esse prêmio de melhor filme foi por um título que não tinha ganhado nada até aquele momento, que é Anora. Anora, aquele mesmo do Sean Baker, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, acabou vencendo o prêmio na principal categoria e foi o único prêmio da noite, o que deixou as coisas ainda mais emboladas, porque lá no Globo de Ouro, né, vamos lembrar, quem tinha vencido os 2 principais prêmios da noite, melhor filme de drama foi para o Brutalista e melhor filme de musical ou comédia para Emília Pérez. Então a gente tinha 2 possíveis vencedores do Oscar, por assim dizer, saindo do Globo de Ouro. Teve esse espaço super amplo aí entre uma cerimônia e outra, que deixou as coisas meio enevoadas, né? A gente tinha Emília Pérez com esse grande número de prêmios conquistados, com esse grande número de indicações conquistadas pela academia e que pintava como um possível favorito. Mas isso aí foi se dissipando, né? Teve todos os escândalos e a gente não tinha outro termômetro a não ser o Globo de Ouro. Quando finalmente essa cerimônia aconteceu, a gente viu que a Anora continua sendo um grande player aí na disputa, né? Um título bastante forte. Mas não tinha nada definido, né? Não tinha algo assim concreto ali. No sábado à noite aconteceram as premiações do Directors Guild of America, o prêmio do Sindicato dos Diretores, e do Producers Guild of America, o Sindicato dos Produtores. O mesmo filme venceu nas 2 cerimônias, né? O Sean Baker foi considerado o melhor diretor do ano pelo Sindicato dos Diretores e o Anora foi consagrado como o melhor filme do Sindicato dos Produtores. E por que que isso torna esse filme tão favorito na disputa pelo Oscar, hein? Bom, vamos pegar aqui as estatísticas. No caso do Sindicato dos Diretores, pessoal, tem uma grande semelhança entre quem vence o Sindicato dos Diretores e depois vence o Oscar de melhor direção. Para você ter uma ideia, são 77 anos em que existem ambas essas premiações. O Sindicato dos Diretores é uma premiação bem tradicional. E nesses 77 anos de história, foi o mesmo vencedor em ambas as cerimônias em 88% das vezes. Então a taxa de acerto é muito alta. E no caso de melhor filme, essa taxa vai para 75%. Então, 3 dos 4 vencedores de melhor direção no prêmio do Sindicato dos Diretores acabam vencendo o Oscar de melhor filme depois pela academia.
No caso do Sindicato dos Produtores, a gente tem uma estatística ainda mais impressionante. O PGA, né, o Sindicato dos Produtores, acertou 80% dos vencedores de melhor filme desde o início da era do voto preferencial, que começou lá em 2009, ou seja, é a mesma fórmula que vai determinar os vencedores tanto do Sindicato dos Produtores quanto do Oscar de melhor filme. O PGA, o Sindicato dos Produtores, acertou em 80% das vezes. E na realidade foram só 3 vezes desde 2009 que o vencedor do Sindicato dos Produtores também não ganhou o Oscar de melhor filme. A Grande Aposta, La La Land, Cantando Estações e 1917. Todas as outras vezes o vencedor foi o mesmo, tá? E se a gente voltar para o prêmio do Sindicato dos Diretores, 10 dos últimos 11 vencedores de melhor direção no Oscar já tinham vencido o DGA. O único que não repetiu o prêmio foi o Sam Mendes, porque naquele ano o Bong Joon-ho acabou vencendo o Oscar de melhor direção pelo filme Parasita, e foi aquela coisa muito surpreendente para todos nós, né? Então, assim, gente, o que dá para depreender desse último final de semana? A cerimônia do Critics foi bacana, né? Foi uma cerimônia bem azeitada, eu acho que fluiu de uma forma interessante, mostrou uma disputa muito grande, mas apontou um favorito que foi confirmado nas duas premiações do dia seguinte, Sindicato dos Diretores e Sindicato dos Produtores. A Nora com certeza vai ganhar o Oscar de melhor filme? Não, ainda não posso dizer isso. Vamos ver o que vai acontecer no BAFTA nesse final de semana, e vai ter cobertura e transmissão aqui no canal, mas pode indicar uma outra tendência dos votantes internacionais. Lembrando que o período de votação está acontecendo nesse momento, então os membros da academia estão escolhendo os seus favoritos exatamente agora, nesse período, mas indica que existe aí uma predileção por grande parte da indústria pelo filme do Sean Baker. Motivos para isso? Acredito que pela temática um pouco mais despretensiosa, né? E por ser um filme que brinca um pouco ali com a comédia, né? Ele traz, é um filme dramático, obviamente, mas ele traz bastante da comédia ali para dentro dele. Isso tenha tido assim uma receptividade maior aí por parte da indústria em um ano que não tem grandes favoritos. E os outros concorrentes, eles não têm assim uma pegada vencedora. Emília Pérez, que parecia ser o título mais forte, acabou derretendo aí nos últimos dias e nas últimas semanas por todos os escândalos envolvendo a Carla Sofia Gascon e outras questões também. O Brutalista é um filme que muito se ouve dizer que ele tem dificuldades aí para ser terminado pela alta duração, pela duração mais extensa. Teve também a polêmica com o uso da inteligência artificial, então ele pode se machucar em função disso, apesar de eu achar que ele é o segundo aí favorito. Vamos ver o que vai acontecer no BAFTA. E a gente tem ali também correndo por fora o Conclave, que é um filme que eu acho que pode se dar muito bem aqui no BAFTA nesse final de semana. Então vamos ver o que pode acontecer. O Wicked eu acho que acabou se tornando uma carta fora do baralho. Então ficou mais direcionado para esses filmes e a Nora pegou a dianteira completamente. Tá? Como eu falei, pode dar outra coisa, mas me parece que a Nora pegou a frente. E vamos ver também o que acontece no prêmio do Sindicato dos Atores, que pode ser um grande indicativo para o Oscar, não em termos de influência nos votos, porque vai acontecer depois, mas em termos do que eles estão pensando nesse momento. A cerimônia vai acontecer aí no próximo, não nesse final de semana, no próximo, aí no dia 23 de fevereiro. E para melhor filme internacional, vocês devem estar me perguntando. Bom, a princípio ainda estou aqui, está muito bem posicionado, mas o derretimento de Emília Pérez pode significar que o prêmio de filme internacional possa se tornar um prêmio de consolação de repente aí para a produção francesa, para ela não sair de mãos abanando, né? Parece que melhor atriz coadjuvante para Zoe Saldanha e melhor canção para El Mal estão basicamente assegurados, mas o que mais pode vir disso, né? Enfim, fica essa questão. Eu ainda acho que o filme brasileiro está muito forte e é hoje o favorito, mas Emília Pérez não pode ser subjulgado, até porque, né, ele venceu o Critics' Choice, então quer dizer, ele tem essa aceitação internacional bem forte aí, que a gente muitas vezes esquece na hora de fazer essa análise.
Então é isso, pessoal. O que vocês acham sobre esse favoritismo de Anora nessa reta final, hein? Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, também deem like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Se for possível, vai ser muito bacana ter vocês também como membros para terem acesso a conteúdos exclusivos. Um agradecimento final fica aqui por conta da Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Muito obrigado à Clínica Biavati. Se você quiser dar um up no seu visual, visite uma das 33 unidades espalhadas pelo país. Valeu, gente. É isso. Obrigado. Volto no próximo vídeo aqui do canal. Até!